Bibliófilos e queridas bibliófilos, bem-vindos a mais um episódio do Trago Livros, o nosso podcast quinzenal, trazendo livros interessantíssimos para você. E hoje, com a presença dele, ninguém mais, ninguém menos que Felipe Gracindo, um cara sensível e sensitivo. Mais sensível que sensitivo. Uma pessoa espiritualizada. E a gente resolveu trazer Felipe Gracindo hoje aqui justamente por esse lado sensível dele, esse lado mais espiritual, porque pode não parecer com esses olhinhos bugalhados, mas é uma pessoa altamente humana. Obrigado. É um ser humano fantástico. Muito obrigado, Frederico Braga, meu amigo. Vini, olha só, Vini tá aí também. Como é que você tá? Um prazer estar aqui com vocês, fazendo esse bate-papo sobre leitura e espiritualidade. E hoje o tema vai ser espiritualidade. E aí cada um de nós traguemos livros. Brought. Nós trouxemos livros interessantes sobre o tema e vamos começar com o nosso convidado. Muito obrigado. Felipe, que livro que você trouxe? Ou quais? Quais livros? E fala um pouco sobre a sua espiritualidade também. Claro. Vamos começar então pelos livros. Na verdade, eu trouxe um livro de indicação, foi o que me motivou assim, a começar Uma Prova do Céu. Esse livro ele é bem conhecido, na verdade, né? Você já deve ter visto ele, é um best-seller. Ele conta a história desse Dr. Eben Alexander III, que ele é um neurocientista americano, cético, e ele passa por uma experiência de quase morte, e aí ele percebe, aí ele começa a narrar, ele acha que aí ele tem a certeza de que não são efeitos químicos ou que o cérebro produz aquela condição que você vive, e sim algo que ele viveu mesmo. Tem essa conversa, né, que quando a gente morre a gente libera o hormônio, né, e aí muitas vezes... Só que o cara é um cientista cabuloso disso, e ele especifica um pouco mais sobre isso, a gente já vai conversar, mas realmente é isso, é muito interessante porque aí a vida dele se tornou a provar que realmente existe esse outro lado, essa outra vivência, e a nossa senso de realidade aqui é bem diferente do que o que ele realmente teve lá. E esse segundo aqui, cara, é um livro básico do Espiritismo, que é o livro de Allan Kardec, né? Mostra pra câmerazinha lá. Aqui, ó, o livro básico. É mais em cima? Aqui tá bom? Faz, Aqui, opa, vamos lá. Só que acontece, o Allan Kardec. E esse médium, Ariston Teles, que é daqui de Brasília, ele faleceu durante a pandemia, eles atualizaram esse livro dos Espíritos, então deixaram as perguntas mais... O livro dos Espíritos, pra quem não conhece, é feito em forma de pergunta? Pergunta, isso. Foi o Kardec, na França, ele fez uma seleção de perguntas, tudo sobre vida após morte, o que é espírito, enfim, mas são centenas de perguntas, e ele fez essa pergunta para diversos médiuns espalhados no país inteiro, em situações completamente diferentes, e fez as mesmas perguntas, e ele compilou essas respostas, e as respostas dos espíritos eram as mesmas. Então, assim, foi um projeto científico. A Bíblia do Espiritismo? Virou a Bíblia do Espiritismo, guia, muito... Porque ela viu um guia, porque ela tem esse lado cientista do lado, porque você teve uma observação, a cautela de você observar o fenômeno, de você estudar o fenômeno e você ter ali as respostas, né? E não foi só assim, um médium falando com o espírito, não, foram diversos espíritos respondendo as mesmas perguntas, e elas, por coincidência, têm. E aí ele atualizou o livro dos Espíritos? E ele atualizou também esse é o espírito que atualizou? Não, na verdade, esse é o médium. Tá. Mas geralmente eles colocam o nome do espírito também. Coloca o nome do espírito, mas ele fez... Cara, mas boa pergunta agora, como é que foi o processo de... Não, espíritos diversos aqui, ó. Foi o Ariston, ele como médium, e também ele com espíritos diversos, porque a linguagem era muito rebuscada, então às vezes a compreensão. Então agora ela tá uma linguagem mais simples, bem mais simples, acessível, mais acessível. De repente a gente pode até sortear uma pergunta aqui. Legal. Pra dar Mas você é espírita desde quando? Desde sempre? Olha, quem me trouxe pro espiritismo foi a minha esposa, Luciana, há mais ou menos 15 anos, 18 anos atrás. Ela me trouxe Antes era anos. Católico. Ainda é católico. Como é que é? A questão da religião. Pois a religião começou com o normal cultural brasileiro nosso, que é você ser católico. Comunhão, e você fazer catequese, aquelas coisas, né? Então, assim, é normal, faz muito parte da nossa cultura, né? Aí você fez a comunhão? Fiz a comunhão, a primeira comunhão, né? Catequese e primeira comunhão, e parei, não fiz crisma. E aí não gostava de ir na igreja? Aquele católico
não praticante, né? Pois é, exatamente, o católico não praticante. Né? Qual que é a sua linha do catolicismo? É não praticante. É a não praticante. E aí eu sempre achava muito... Mas você era espiritualizado, assim? A minha mãe, ela tinha aquele hábito de, quando eu era pequeno, Rezar né? antes de Rezar. dormir. Não, mas antes de dormir, fazer então. fazer uma oração para o Papai do Céu, agradecer, principalmente o agradecimento e o pedir o que a gente quer. Que na maior parte das vezes é isso que quando a gente está na evangelização com as crianças, eu sempre falo, olha, a gente só lembra de Papai do Céu na hora que a gente tá num momento difícil, querendo alguma coisa, a gente pede. Então, todo dia, todo sábado de manhã, quando eu tô lá nesse trabalho social que a gente faz no Monte Alverne, que a Luciana, voltando para aquela pergunta também, misturando tudo ao mesmo tempo, né? Que ela me trouxe para esse trabalho, lá a gente trabalha com crianças, né? E as crianças basicamente vão lá, tem crianças de todas as classes sociais, mas boa parte carente que vai lá por causa do café da manhã, e aí acabam ficando, e elas recebem uma instrução que serve... Conhecimento que serve, cara, basicamente como uma evolução da cidadania, eu acho assim, acho que essa parte valores, é mais legal. né? Valores, cara, porque às vezes elas não têm isso no berço, não tem isso. Mal tem uma família estruturada. Às vezes tem uma família lá que são 9 crianças e eles moram em um cômodo, o pai é falecido, a mãe já teve vários maridos e vários filhos de outros maridos, e eles moram num lugar muito menor que esse estúdio, mesmo, né? E a condição, assim, é muito, muito grave, né? Eles basicamente não tem lugar para todos dormirem, então, assim, a cozinha, a sala é tudo a mesma coisa, a única coisa que é separada do cômodo é o banheiro, e eles vão lá para o café da manhã, porque 9 pessoas comendo café da manhã, quando tem o café da manhã comunitário lá, já ajuda muito. E acaba que lá eles têm contato com outras pessoas, e vários, às vezes, saem de um caminho que poderia estar levando eles para um caminho das drogas, o caminho do crime, e acaba... Tem um aluno meu agora que está trabalhando na padaria, e sabe, são pessoas que o outro já está indo se desvirtuando para o meio do caminho do mal, assim, um caminho, né, que ele poderia, um caminho mais curto para eles, na realidade, eles às vezes é o mais fácil, mas esse trabalho ajuda muito a você colocar um pouco de consciência e esperança de que a vida pode melhorar para eles, né? E aí vocês usam o espiritismo lá. E usa o espiritismo lá. E aí, só que de uma forma muito, muito aberta, né? Não é aquela coisa assim, vamos estudar os livros, não. Fala muito de uma... Tem uma aulinha que a Lulu faz para as crianças que é muito legal, que ela tem um conto de... É um conto que como tem um telão lá, a gente usa com imagens. E aí é um cara muito rico que ele acabou de falecer. E aí ele chega lá no plano espiritual, ele é atendido, a primeira pessoa que ele reconhece é a empregada dele e o motorista. E aí ele mas cadê minha família? Não, só tem a gente aqui. Mas você, minha empregada, você não tinha morrido e o meu motorista tinha morrido? Ele, pois é, por isso que você só tá vendo a gente agora e tal, porque... Aí ele, não, mas eu morri no sério, não, o que é isso? Mas onde é que eu tô? Aí ele falou, não, calma, a gente vai te explicar tudo, vai ser tudo tranquilo. E aí... o levam para a empregada vai mostrar, olha, esse aqui é onde eu moro, essa é minha casinha toda bonita, cheia de flores, um lugar bucólico, maravilhoso. Ele falou, nossa, parabéns, você tá muito bem aqui e tal. Depois vai na casa do motorista, a casa até maior ainda, mais bonita. Ele falou, uau, sensacional. E aí depois, olha, e onde é que é a minha casa? Eu tô ansioso pra ver minha casa, cadê? Se a sua é assim, a minha casa deve ser uma maravilha. Aí quando chega lá, tem um barraquinho muito, muito precário. Aí ele falou, o que é isso? É sua casa, mas não é possível, isso é uma ofensa. Eu sempre fui uma pessoa poderosa, eu não posso morar num lugar desse e tal. Ele falou assim, não, mas aqui você constrói, aqui, nesse do lado de cá, você constrói a casa com o que você mandou, com o material que você mandou pra gente. E lá você só você tratava as pessoas mal, você não agia com respeito, você não era educado, você não se colocava no lugar do outro, você não tinha empatia, você muitas vezes pensava só em si. E aí esse foi o material que você foi jogando. E aí tem a metáfora do tijolinho, porque cada vez que eles vão fazendo uma coisa boa, fala, o tijolinho que você tá jogando lá pra cima pra construir sua casa. Então isso ajuda muito eles terem uma certa noção do fazer o bem, de ajudar uma pessoa que tá precisando atravessar a rua, alguém enfim, ser mais solícito. E essa eu acho que é a principal função de estar levando, né? Então, e nesse sentido eu acho muito legal. E o que me trouxe principalmente pro espiritismo, que me atraiu, foi porque não existe, assim, não se fala em nenhum momento em dinheiro,
se você quer ajudar a contribuir, eles te pedem o seu tempo. Que você possa contribuir alguma coisa, ajudar na cozinha, ajudar a lavar alguma coisa, ajuda a carregar aquilo, ajuda a montar, sempre precisa de ajuda. Aí a pessoa, não, mas eu quero só doar alguma coisa e curar essa sensação de estou ajudando também. Aí a pessoa começa a entender a diferença de filantropia para você realmente caridade. E é o que é o mais difícil, é você abdicar do seu tempo em prol do outro. Então, acho que isso... E quando não tem a palavra dinheiro, assim, aí virou uma chave, assim, pra mim. Porque a primeira intenção que eu falei, nossa, que lugar legal, tantas pessoas se ajudando e tal. Como é que eu posso ajudar? Precisa ajudar aí, sei lá, pagar uma conta de luz e tal. Então, não. Só vem até aqui e nos ajude. Aí eu, caramba, cara, não porque tem... se você pensar, né, nesse outro lado que a gente se refere, não é dinheiro, né? Não tem essa troca. E às vezes, cara, é bem difícil quando você tá lá no seu sábado de manhã, que você acorda cedo e fala, poxa, hoje eu poderia dormir bastante, poderia descansar de uma semana trabalhosa, e aí você vai lá, não, vambora, que tem as crianças esperando. E tem o café comunitário, que é, cara, você já acorda de manhã num lugar bonito, bucólico, tem uma pessoa tocando violão. E criança em volta, assim, muda o ambiente. Muda, e você tem as criancinhas lá. Ali, e os mais velhos, cara, adoram fazer isso, eles vão pra cozinha, acordam 5:30 da manhã. Mas eles devem ter um pouco desse pensamento de, tipo assim, eles veem também os mais novos e, pô, se vem ali e fala, pô, já foi essa criança. Já foi essa criança. Né? Vários. Tem uns meninos que chegaram lá de fralda aqui, ó. Eu tô lá há quase 20 anos. Onde 15 que anos. É? No Monte Alverne, fica ali no Colorado, perto de Sobradinho. Sim. Então, e ali, então, tem não só os lá em Sobradinho é punk. Tem alguns lugares... Lá, de lá é bagulho... Tem alguns lugares lá que tem um pessoal que é mais humilde. Ali tem perto do Colorado ali mesmo, tem um lugar que virou... Tem umas... Não chega a ser uma favelinha porque é muito pequeno, mas deve ter umas 30 casas, 20 casas ali, bem humildes assim. E aí sempre tem um lado dali de boca de fumo, essas coisas. E aí os meninos convivem nesse ambiente. Então, para eles pularem para ali é muito mais rápido, muito mais prático, né? Às vezes você vê um dos maridos dessa esposa, ele era pintor. Aí o cara trabalhava lá, cara, o mês inteiro, pra mal chegar no final do mês, conseguir fazer uma carninha diferente ali pros meninos, uma vez no mês, alguma coisa assim, pra ter uma vida dura. E aí chega o vizinho ali do lado, que não corre da vida, já vive. Aí, então eles comparam, poxa, se é esse lado que eu vou, esse lado que eu vou. E aí às vezes optam pelo caminho mais rápido. Né? Mas o que é espiritualidade pra você? Sem falar em espiritismo. Pois é, isso é uma pergunta muito boa, porque é até difícil definir, né, o que é espiritualidade. Para mim, sendo claro assim, espiritualidade é se você tem alguma crença de que há uma energia superior. Então, é você acreditar em que há algo... Além disso aqui, né? Além disso aqui que... Você pode chamar de amor, ou pode chamar de energia cósmica, ou pode chamar de Deus, mas é algo que nos une, que nos lida, porque o espiritismo ele tem esse lado que quando você vai pesquisando, ele sempre busca tentar achar uma explicação cientificista, ou até buscar mesmo uma lógica, uma razão nos fenômenos que são inexplicáveis, né? Até quando você chega na consciência, você tentar entender, poxa, mas isso aqui é a minha vida, eu, Felipe, agora, como esse ser material aqui. Quando você começa a separar o material do espiritual e ao mesmo tempo ver, aí começa a realmente ficar aí chega um momento que o nosso cérebro não começa mais a acompanhar, porque a gente não começa a entender. É como se a gente não é feito pra gente entender também. Pois é, às vezes não é da nossa compreensão, né? Às vezes a gente tá tentando... Eu acho que vai ter um processo evolutivo, mas essa é só suposição minha mesmo. Sim, eu acho que vai chegar um processo evolutivo natural, né? Você mas vê que, na vida humana. Na vida humana, que a gente vai conseguir provar a existência dessa energia superior, né? E até ver que não só matéria existe vida, que é uma distinção de matéria e de vida e espírito. Né? E você acha que... Qual que é a diferença, por exemplo, entre um espírito e um alien, um ET, que você estava falando? Pois é. Tem essa linha de pensamento aí, né? Porque assim, já que os espíritos, teoricamente, são... pessoas como nós, mais evoluídos, isso. Por que um alien também não pode? Exatamente, pode. Inclusive, pra mim, pode. Então, assim, aí que a gente começa a entrar nesses devaneios que são legais. E é o seguinte, uma coisa que o espiritismo fala que é muito legal, que é taxa vibratória. Então, assim, existem níveis vibracionais em que você
que essa sua existência, a sua consciência. Como se tudo tivesse sobreposto ali, só que vibrando em camadas diferentes. Quando né? você tá, assim, uma coisa que você experimenta na sua vida, quando você tá feliz, alegre e tal, você vai atrás essa energia, se sente. Quando você tá mais deprê, coisas, também você atrai essas energias e coisas acontecem. Agora, mas tem os níveis vibracionais existenciais, vamos dizer assim, como se fossem os universos, as né? dimensões Que aí tem né? um multiverso, aquela coisa, mas que aí a nossa percepção de existência é totalmente ligada à matéria. Então, tudo que você consegue ver, perceber, identificar, aí sim existe. Se não, agora quando você olha para o universo, e aí você começa a ir na ciência, você vê que 90 e tantos % de tudo, 98, 99 é a não matéria, né? É a antimatéria. E isso tudo não existe? Ou isso tudo não é abstraído por nós? Não nós. é abstraído por nós. Porque tudo nosso está muito ligado à matéria. Então, por exemplo, você vê um planeta, caraca, vamos chegar naquele planeta, vamos construir um foguete que vai até chegar lá e vai nos transportar, essa coisa pesadíssima, até chegar lá e realmente existe, tá ali, ó, tá físico e tal. E às vezes o espírito, ele é uma matéria que não tá na tabela periódica, ele é algo muito mais sutil, que é aquela coisa que a gente imagina um fantasma, assim, mas que ao mesmo tempo... Tu já teve algum contato com algum espírito, alguma coisa assim? Que aí eu tenho um pouco essa mediunidade. Entendi. E às vezes eu não sei se eu quero desenvolvê-la tanto. Mas tu já teve algum contato? Eu tenho assim? mais a intuição, assim, aquela coisa, você escuta uma vozinha falando, cara, isso não dá certo. Mas isso mais ou menos todo mundo tem, né? Tem, né? Eu tô falando de espírito mesmo. Cara, Tipo, eu acho que quando... eu tenho Pareceu. algumas... Eu tenho uma história, não. Você tem história? quê? Eu tenho, assim, eu lembro de ter visto. Mas eu era criança, eu não sei se eu fantasiei aquilo. Mas eu vi uma pessoa saindo da parede, ela vinha e voltava. E aí eu assustei e eu falei assim, não quero mais ver, obrigado. Pra mim tá de boa. As minhas histórias São terríveis. Tipo assim, foi o que eu falei com o Fred, eu já troquei essas ideias com ele. Eu nunca me senti ameaçado. Mas eu já falei com minha mãe, ela até hoje fala sobre isso. Quando eu era criança, eu via muito... Não, eram... Amigo imaginário? Eram formatos humanos. Então eu via sentado no sofá, eu via na porta do quarto, assim, tipo, escorado na porta, assim. E aí, com o tempo eu fui crescendo. Você não usava drogas nessa época, né? Não. Aí eu não sei se me drogava, né? Mas eu sempre tive esse contato, assim, nunca me senti ameaçado. E depois, mais velho, fui pra uma viagem aí com a avó de um amigo meu, né? Até comentei com o Fred, me puxou assim, que ela era raspada na Umbanda. Ela me puxou, me deu passe, aí eu incorporei. Foi uma parada maluca, velho. Olha só. Mas eu particularmente não tive, mas lá no Monte tem muitas pessoas sensitivas que tem isso. A tia da Lulu, quando ela é de BH, quando ela veio visitar, era na hora que ela entrou no Monte. Aí ela parou e olhou assim pros lados, e ela falou assim, nossa, tá lotado aqui. Só que era só de espírito. Tinha muito espírito andando e olhando. E ela via as pessoas. E ela cumprimentava. E ela falou assim... E ela era um médium muito desenvolvida, né? Tem um rapaz... Eu tenho um senhor lá, o Gilvan, amigo nosso lá, que ele tem também muito desenvolvido. Ele escuta, vê, fala. E quando a Lulu estava grávida, ela viu a imagem de uma pessoa que, pela narração dele, parecia muito ser minha mãe, que faleceu, que estava do lado dela. E falou assim, tem uma senhora de cabelo curto, um pouco claro, que tá fazendo carinho em você o tempo inteiro. E ela tava sentindo essa energia boa do lado. E foi mais ou menos na época que a Lulu engravidou. Mas e sobre essa coisa de, por exemplo, os espíritos, quando as pessoas morrem, eles passam para outro lugar, e por que alguns passam e se desenvolvem lá e outros ainda estão vagando pela Terra? Então, aí o livro fala sobre isso, que aí porque aí entra naquele... A prova do céu? O que a prova do céu fala? Pois a prova do céu é o seguinte, esse doutor, Ben Alexander, Aben, né? O nome dele é Eben Alexander III. The Third. The Third. É o seguinte, ele é um neurocirurgião de Harvard. E ele não era só um cara simples ali dentro de Harvard, não. Ele era um médico muito respeitado. Ele participava daquelas grandes... Ele tem centenas de artigos publicados. E quando tinham aquelas convenções, ele era um dos representantes. Um cara muito respeitado dentro de Harvard. E ele completamente cético. Também de uma família tradicional americana que só tinha aquela religião básica, assim, não acreditava só por uma convenção cultural. Ele tinha aquilo. E ele... Tinha muitos relatos dos
dos clientes deles, dos pacientes que passavam por isso e falavam. E ele sempre tinha Pé atrás ali. Não, ele já sabia cientificamente. Ele falou, olha, você está tendo essa alucinação porque o cérebro, quando ele está naquele estado, ele desenvolve uma... É um hormônio DMT, Isso. que é o mesmo que a gente libera quando nasce e quando... É a teoria, né? Quando a gente nasce, Tem quando a uma gente série morre... no Netflix, né? Que fala sobre disso. esse negócio. Ah, não sei. Tem DMT. E aí, tipo assim, quando a gente nasce, que é a mesma substância que tem no ayahuasca, que é o do DMT, né? Que a gente libera nesse momento um hormônio ali, uma glândula. Tá sabendo, né, moleque? E aí, sabendo. esse é o negócio. Ele é tão real quando você tá naquele momento que parece ser realmente uma nova realidade. Então aí ele sempre desmistificou tudo isso. Até que ele teve um episódio gravíssimo de meningite. Que coincidência, né, velho? meu irmão? Tinha que ser nesse filha da mãe. Ainda mais Tá no duvidando, lugar né? que quase Toma não... aí. Ah, morre. Ainda mais num país que não tem um espiritismo difundido, assim, né? Mas tem muito esse lado de existir espírito, né? Apesar disso, tantos filmes, tantos relatos, né? E ele teve uma meningite gravíssima. E aí ele narra com detalhes essa passagem dele, o que aconteceu. E ele ficou 7 dias em coma e depois ele volta desse coma. E quando ele voltou, os médicos que eram amigos dele, né, falaram assim, olha, ele pegou uma bactéria que era raríssima, não sei o nome, que ele narra direitinho, né, não vou me lembrar desses detalhes, porque eu li o livro faz um tempo, mas você vê que esse livro faz muitos anos, até hoje ele me marcou. Aí ele teve essa experiência, ele narra, ele falava que ele chegava num lugar meio turvo, onde ele escutava, ele chamava de o caminho da minhoca, parecia Que é que ele como estava num lugar se fosse um umbral. como se fosse um umbral, até essas linguagens. Como se fosse quem, velho? O umbral é como se fosse o inferno pro espírito, exatamente. É aquele lugar, como se fosse aquele lugar purgatório, escuro, não? como se fosse o purgatório, é aquele lugar. Ah, tá. É porque umbral, na religião chama católica, assim, o inferno é onde você é condenado eternamente. O umbral é como se fosse um lugar... Umbral ou brau? Umbral. Ah, É como se umbral. você fosse um lugar que você vai ficar ali até você entender que você tá ali e depois vem te resgatar, né? Isso. Na religião católica, nos evangelhos também, eles acham assim, ó, você morreu, que o espírito, assim, você morreu, mas você vai para o céu, só que você vai ficar parado, esperando o dia do juízo final, que vai ter que um dia Deus vai vir lá e vai julgar todo mundo e vai separar o bem do mal. Esse é o princípio básico, né? E aí daí já me dá um questionamento. Então quer dizer que a pessoa fez mal numa vida, ela não pode ter outra chance e se resgatar disso e a pessoa não pode... Cara, você fez uma coisa errada. Não precisa ser um assassinato ou coisa terrível dessa, porque realmente... E vai ser condenado pela eternidade, né? Pela eternidade, esse cara não presta, nunca mais morreu. Então destrói, isso aqui não existe, ou tudo Que tipo é de um Deus processo seria evolutivo. esse, né? Que Exatamente. julga um filho Quando pela você tá eternidade. doente. Isso. Se você tá doente aqui, então, você ficou doente, que pena. Você ficou doente, então morre mesmo, que pena. ou você pode se tratar e você pode se recuperar. É Fazendo uma lote analogia básica. descartado, né? É lote descartado. Então, assim, já disso aí eu falei assim, então quer dizer, então a bem do mal, então realmente vai pá. E aí vem na questão de justiça. Cara, você olha pro mundo, o mundo não é nada justo. O mundo é completamente injusto. E às vezes as pessoas nascem em situações completamente Elas distintas são e diferentes. um produto dessa injustiça, né, velho? E assim, por que as pessoas nascem tão bem, outras nascem tão mal? Umas nascem com tantas deficiências e outras Mas não. então, aí você acredita no Sansara. Na que roda, é, né? que é da roda mais do lado oriental, né? E sim, eu acho que é como se fosse uma meritocracia. Você planta e você é ali universal de você. O que você planta, você colhe. Só contextualizar é um processo, um pouco, como né? se fosse uma espiral. Uma espiral ascendente. Ascendente. É Só como que se o Sansara fosse, né, a roda da sua alma entre as vidas, né? Eu acho que é tipo assim, o Sansara, você tem uma alma, né? E aí você vai morrer e renascer nessa sua alma em vidas diferentes. E o Sansara é essa roda aí. E aí você entre essas vidas, você acumula os karmas. E aí, por exemplo, você faz uma coisa numa vida... E aí você tem um karma e você vai levando pra outra. E aí por isso que algumas pessoas nascem acho que o Sansara é outra coisa, velho. Acho que o Sansara, ele tá mais relacionado ao inferno pra eles. Não. Acho que é essa roda mesmo. Depois pesquisem aí, mas... eu acho que é essa roda mesmo de... como se fosse assim, a roda do Sansara. Basicamente seria o processo evolutivo mesmo do seu espírito. E aí o espírito acredita nisso, espiritismo. Que ele volta, porque o seu você espírito, volta. na verdade, você está em processo evolutivo. Então aí volta aquele negócio de sintonia e vibração. A gente está nesse planeta como se fosse um estágio... chamam de como se fosse um hospital. Você não está ainda bem para estar em casa, fazendo suas atividades, mas você não está
lá no cemitério morto, por exemplo. Você tá ali em recuperação, você tá subindo. E o próprio planeta que ele se desenvolve, né? Se você for pegar o planeta Terra, que ele era naquele momento de lava e depois criou uma atmosfera e tal, até o planeta tem evolução e depois ele morre. Isso só que em bilhões de anos. Sim. O espírito, ele também teria essa evolução. Você vem do reino animalia, né? E você, dos animais mais... E você evolui até chegar no ser humano para chegar na fase angelical, que já é o que você pode chamar de anjo, de UFO, de outra taxa vibratória, mas seria justamente esse crescimento espiritual, onde você já não precisa mais de alimento, você já se comunica por telepatia, enfim, várias outras coisas. Mas é como se fosse isso, fosse uma linha de crescimento, uma linha evolutiva. E a gente está nessa linha evolutiva, só que dentro desse nosso espectro de vida material, é muito longo pro tempo que a gente... Em relação ao tempo que a gente vive hoje, você viver essas vidas. Imagina se eu viver... Cara, desde da época medieval, vamos dizer assim, até agora, cara, você já deve ter vivido aí umas... Mas cada vez tem mais gente no planeta. Cada vez mais gente. E aí? Tem muito mais espíritos do que pessoas. Pra aqui, mas às vezes tem uns que já vão para outros planetas que já estão vibrando em outra faixa. Mas quem é que decide isso, né? Aí o mistério. É automático. Eu acho que é tudo você é atraído para esse... É vibracional, né, velho? Tem um livro que eu li faz muito tempo, que era Os Exilados de Capela, que era justamente uma sociedade, um planeta, como se fosse o nosso, muito parecido. Só que eles estavam muito desenvolvidos tecnologicamente, só que eles tinham evoluído na questão humana, na questão de empatia. Né? Isso, exatamente. Eram muito racionais. Então, eram muito racionais. E aí virou uma sociedade... Tipo um admirável mundo novo, cara. Né? Eles eram muito... Não tinha... o carinho, o amor, o apego, aí eles precisavam separar, então pegavam esses espíritos e levavam, passou um cometa que os levou pro cara, mas tem outra coisa também, cara, faz tempo que eu li, eu tô resgatando a mente. Os livros estão vindo aí. Tá vendo, né? De outra vida também. Opa, talvez. E outros espíritos precisavam... Qual outro livro? Nesse mesmo. Tá. Porque eles precisavam, dos que estavam precisando resgatar, mas os que iam continuar para esse lado cientistas, então eles pegavam eles precisavam resgatar essa parte humana. Então pegavam esses espíritos e botavam num planeta mais evoluído. É como se fosse aqueles relatos que a gente tem das pirâmides, fazendo uma analogia de que há 4.000 anos atrás seres de superiores vieram e trouxeram tecnologia. Os Anunnaki. Os Anunnaki é mais ou menos isso, cara. Então, assim, são várias formas de contar histórias que são relativamente parecidas. E aí, um pouco nessa linha da involução, também a gente pode entrar nisso de o que faz um espírito evoluído. Ele também tem Porque regras. quando aconteceu, eu tinha um amigo meu que acabou morrendo, né? E aí eu fui conversar com você, a gente teve esse papo, e aí foi justamente sobre isso, né? Porque acaba que eu vejo que nenhuma alma, uma pessoa nasce que ela é feita para se suicidar. Então eu acho que isso, o suicídio, talvez seja uma forma do espírito evoluir, né? No espiritismo, cara, quando você tira a sua própria vida, é uma agressão, assim, pra alma, né? Cara, você tá fazendo algo... Você tinha um planejamento, você tinha que passar por esses obstáculos esses karmas, né? Essas dificuldades que você... Porque você não vai se matar porque você tá feliz e alegre. Essas provações, né? Essas provações, exatamente. É o que a gente usa no espiritismo, é provações. Essas provas estão ali para você justamente se esforçar e passar por elas. Não são provas fáceis. Quando você tá na escola, você tem provas difíceis. Eu mesmo tive várias provas que Imagina a vida, né? E eu sofria por causa disso. E ao momento que você estuda e você faz, e você vence esse obstáculo, pro espírito é a mesma coisa. Se você desiste disso aqui, você tá botando fim a uma coisa que provavelmente lá no seu planejamento você pediu. Porque tem um exemplo, cara, de um conto que eu li também dentro desse livro que narrava várias vidas. Não vou lembrar o nome do livro, mas era um médico que ele narrou várias vidas em que ele passou. Uma dessas vidas, ele nasceu sem os braços, sem as pernas e sem a língua. E ele era um suicida recorrente. Chegou nessa última evolução, ele falou assim, cara, eu preciso passar por essas provas, mas toda vez ele desiste e se mata na vida. E ele vai pro Vale dos Suicidas, que é um lugar bem difícil. Então, quando a gente conversou sobre isso, ainda mais da forma que o meu amigo se foi, né, que não estava no estado mental dele assim, deve ser mais complicado ainda pro espírito, né? Porque demora para entender, né? Eu acho. Demora. E aí uma hora cai em si e aí percebe. Às vezes são anos, às vezes são muito tempo, às vezes é mais rápido. Só que uma coisa que tá ali sempre é você... Quando você, de coração, você entende, porque você tem entendimento, você tem a sensibilidade. Quando você percebe, cara, que
que você tá naquela situação que você... Se você é justo consigo e você pede, o perdão vem. É aquele negócio do portal abrindo, você vê a luz e vem te resgatar. Olha, pronto, você teve a... Que na verdade é você ter consciência do que está acontecendo dali. Porque então você tá quando vivendo. Acontece, você meio que recria nessa realidade ali. Aí depois você começa a ver, pô, a minha mãe tá chorando ali, meus amigos estão em volta de mim assim. E eu tô aqui, mas eu não tô aqui. É isso. E é realidade, você tá vivendo aquilo. Não é uma aí que entra nessa coisa do nosso cérebro criou aquilo ali. Não, você tá vivendo aquilo ali. Você tá em outro estágio físico. E você tá criando aquilo, né? Isso você tá criando. Né? E aí entra de novo para aquele negócio das bagagens. Aí ele nasceu sem os braços, sem a língua. E ele tinha pedido, ele falou, olha, eu preciso de entrar de uma forma que eu não consigo mais me matar. E aí nessa última aprovação, ele viveu uma vida, cara, dificílima, né? A vida inteira, imagina, você ter todos esses problemas. E ele conseguiu passar por essa prova e continuou a fase evolutiva. Mas ele pediu para nascer daquele jeito. Porque toda vez que ele nascia, ele não conseguia. 9 vezes. E é foda, né? Porque a gente... Como espírito, a gente pede uma coisa e tem aquele véu do esquecimento. E a gente chega aqui como se, tipo assim, caralho, velho. E aí você fala assim, pô, mas é justo ter o véu de esquecimento? Eu sempre me pergunto isso, cara, é justo ter esse negócio do véu de esquecimento? Pô, eu acho que você percebe a parada, eu tenho que resolver isso. E eu esqueço. Mas é porque o véu do esquecimento, ele faz cada vida ser única. Cada vida ser única. Porque se você não tivesse isso, cara, ia ser muito supérfluo. Você fala assim, essa vida tá ruim, vamos pra próxima, vamos tentar de novo. Então, e não você tá saindo... Uma parada que eu conversei com meu irmão, que quando a galera toma um ayahuasca desse da vida, que desconecta a mente com o corpo, depois que volta, às vezes pensa isso. Que tipo assim, porra, velho, eu fui pro outro lado lá, isso aqui não significa porra nenhuma, todo mundo... Aí a galera surta, pega, mata a família, se mata e acha que todo mundo tá dormindo ainda, tem que acordar. Como é que seria a taxa de suicídio, que já é grave hoje? Esquece, a galera sai se matando, velho. A sociedade ainda não tá preparada pra isso. Porque senão a galera fala, tá chato, foda-se, vou pro outro lado, depois volto. Pronto. Imagina, cara, esses adolescentes que, cara, por causa de um problema já se corta e que é isso. Teve um cientista que falou um negócio muito interessante, cara. A meditação, ela em alto grau, ela consegue fazer esse desdobramento. Os monstros pegam o nirvana lá, só meditando, né, velho? E é isso, se você quiser desenvolver isso, é uma forma de você quiser passar por experiência sem ter quase morrer o corpo físico. É você chegar nesse outro. E às vezes essas pessoas que tentam se matar, elas precisariam desse outro lado para poder, às vezes, ter essa compreensão. É porque, tipo assim, nesse primeiro momento, quando você tem esse rompimento, você pensa isso. Só que depois você, velho, não, velho. Não é isso. Não é isso, tá ligado? Só que a galera, às vezes, não tem a percepção e passa por ela e se deixa levar pela percepção. E algumas pessoas, elas passam e falam, velho, tudo bem que esse não é o plano, mas eu tô aqui agora, então é pra eu fazer o que eu tenho que fazer aqui, né? Tudo isso faz do amadurecimento da pessoa, do amadurecimento espiritual. Porque, cara, quando a gente é criança e você, de repente, você tem um brinquedo que quebrou, cara, aquilo é tão doloroso e tão profundo, aquela dor, naquele momento você chora de desespero. É natural daquela idade. Depois, mais tarde, quando você tem sei lá, uma desilusão amorosa, que você, cara, fala assim, meu mundo acabou. Você tá vivendo tão intensamente aquilo que pode ser, mas tudo isso faz parte de um processo evolutivo. E depois que você chega você olha pra trás, né? E não faça assim, cara, eu tenho que enfrentar isso e não desistir disso. Então esse é a grande missão mesmo, cara, é aguentar os pontos e, cara, por que eu vou passar por isso? Chegar no final da vida e ter uma doença assim, terminal, que você vai ficar muito, muito preso, né? E sofrendo. Pô, imagina, a pessoa fez coisas boas a vida inteira, no final da vida tem que passar por isso. Tipo por assim, quê? Mas a gente não pode... É a mesma coisa de você esperar que um tigre não te ataque só porque você foi bom com ele, né? Exatamente. A vida é assim. Além de ter esses acasos da vida, porque tem uma coisa, você tem a lei do plantou e colheu, né? Então, se você vai e mata uma pessoa, por exemplo, de alguma forma, você vai, por exemplo, aquela pessoa, ela que faleceu, ela está sofrendo, ela foi interrompida a vida dela. Exatamente, você interrompeu o processo da pessoa, né? Isso também é antinatural, tanto quanto o seu próprio suicídio, né? Sua própria Exatamente, morte. E essa pessoa, você que fez isso, de alguma forma que não seja nessa, mas na próxima você vai pagar por esse seu equívoco. E então, a primeira coisa básica é aquele, cara, faça o bem pros outros, assim, espalhe, faça mais coisa boa, empatia. E eu acho que isso é além de espiritualidade, né? Isso é espiritualidade, porque aí às vezes vai pro, mas isso não é de uma religião, não é do espírita, faz isso, não. Todas as religiões, no fim, pregam... É ser humano, todos eles têm isso, no fundo, é você ser bom, é você fazer o bem. E para mim o que fica claro é esse processo evolutivo, porque a nossa tendência é
é continuar esse processo evolutivo para não precisar mais ficar num corpo físico, que você precisa de alimento o tempo inteiro, que você precisa de dormir. Que você tem necessidades, que né? você tem essas que são necessidades. coisas da carne, ele, né? quando passou por esse EQM, ele chegou nesse lugar da minhoca e depois ele foi para um lugar que ele chama de Om, que era como se fosse um lugar onde ele flutuava, e aí ele começou a ter consciência, ele começou a perceber as coisas, ver as pessoas, e ele começava a se fazer perguntas. Só que ele falou que lá era tão imediato, o que ele pensava, ele recebia do universo a resposta imediata, e não era pela forma falada, não é pela literatura, era como se fosse telepatia. É informação, né? Era informação, era assim, por que isso, por que isso, por que isso, por que isso, tipo Matrix, e ele falou, cara, meu Deus, o que é isso? Até que ele teve esse desdobramento inteiro, né? Ele percebeu o que era, e aí ele volta. No final dessa experiência quase morte, ele escuta a voz, se não me engano era do filho dele, que pedia, papai volte e tal. E aí no 7º dia que ele teve de meningite, ele já ia ser desligado dos aparelhos dele, porque essa bactéria atacou uma parte do cérebro em que mexe, se ele voltasse à vida que ele tinha 10% de vida. O sistema nervoso ali, né? E mexia com toda a parte cognitiva e com a parte motora dele. Então, assim, ele seria vegetativo e não tinha mais função cerebral nenhuma. Ele estaria a respirar por aparelhos, né? E aí ele voltou. Quando ele estava com 2% de chance de voltar à vida do coma dele, iam desligar o aparelho, e ele voltou assim como se foi uma bactéria muito rara que foi para um cara muito específico, e ele teve esse desdobramento narrado aqui no livro desse best-seller dele, e ele volta de uma maneira surpreendente e volta com toda a aptidão dele. Ele teve um processo que ele, com os medicamentos, ele ainda tinha dores e tal, mas ele voltou para a consciência normal, na vida normal dele, e aí no final é que ele fala assim, ele falou, caraca, entendi tudo. E eu, como cientista, eu preciso passar para o mundo, e eu já sei o que os meus amigos, meus colegas de profissão vão me perguntar. E eu sei explicar cientificamente o que foi. Então ele faz uma lista gigante de perguntas e do que ele vai fazer. E ele faz, assim, discussões abertas sobre isso. Olha, vou te explicar por que não é isso. Porque o cérebro, ele transmite isso, isso e isso. E ele faz você alucinar por causa disso, disso. E ele narra essa diferença. Ele falou assim, cara, eu vou refutar todos os que eu teria, que eu fazia com meus pacientes, como neurocientista. E aí ele faz esse processo científico e tudo. E aí ele viajou, agora ele fala assim, a missão dele é espalhar isso pro mundo. É o Weber Alexander na terceira tentativa. Uma prova do céu. Uma prova do céu. É um best-seller fácil de ler, ele narra. Pra quem já teve essa experiência, ou já alguém na família, fala assim, poxa, viu a luz, passou pra lá e voltou, escutava pessoas e estava em outra realidade, sendo relatos muito parecidos. Mas é interessante a gente ver um cara que é cético, cientista, que passa por isso e depois volta e fala, olha, a consciência que a gente tem aqui da nossa vida é real? Mas não é só isso. Existe algo mais, e ele falou, lá é maior do que aqui, a consciência lá, é como se você estivesse num chá, é como se a vida, cara, eu não sei se eu posso estar falando besteira ou uma opinião minha, é como se a nossa vida fosse um sonho. Quando você tem aquele sonho real que você acredita e tal, pra quem joga, por exemplo, no joguinho, você passa numa fase, você joga, aí você morre aqui, quando você acorda lá, é como se tivesse um sonho aqui, né? É como se tivesse um sonho aqui. Então assim, a nossa vida como se fosse aqui é como se fosse um dia de trabalho. É muito efêmero. Essa sua vida, que você tem uma vida inteira divina, e você vai ter 1000 experiências. Você pode ter opções que a gente tem o livre-arbítrio, você pode, cara, tanto fazer besteira quanto a sua vida agora. Você pode chegar do outro lado lá e ser uma alma que era totalmente contrária por exemplo, as coisas que você está vivendo aqui hoje em outras vidas, né? Você pode ter vivido várias vidas que são diferentes, né? Pode. Nessa você tá pedindo, cara, eu preciso aprender do outro lado, eu preciso ver isso. E aí tá no planejamento lá, aí tem o véu do esquecimento. Então, assim, é uma linha que a gente pensa, cara, você fala assim, cara, tem uma certa sintonia, porque fala um pouco de justiça, eu acho que assim, e de que assim, você vai evoluir de acordo com as necessidades que você precisa passar. Só que não significa que todas as provas que você planejou você vai passar, o caminho pode mudar, e às vezes o caminho fica mais longo, às vezes você pode encurtar, às vezes naquele mesmo livro de contos, cara, teve um que era o senhor. Ele trabalhava na lavoura, fazendeiro, uma vida muito sofrida, ele tinha 6 filhos. E a mulher dele faleceu no parto da última criança. E ele ficou sozinho cuidando dos filhos a vida inteira. Então ele viveu para cuidar dos filhos.
Ele era uma pessoa que, na vida passada, nesse relato, né, quando ele fez aquelas regressões e tudo, ele precisava aprender a ter mais humildade, uma pessoa que ele era muito excêntrica e fez muita besteira. Ele precisava ter um momento de doação e não ele era muito egoísta. Tempo, né? Então ele precisou, a vida inteira dele foi fazer manda 6 filhos logo aqui, Tira a esposa, mas ele tira a esposa e vamos nessa. Ele ia morrer, cara, de uma doença muito ruim no final da vida dele, porque se ele não conseguisse ir pelo caminho do amor, de fazer, seria pelo caminho da dor. E acontece que ali porque tem as formas de você aprender, né? Pelo amor ou pela dor. Pelo amor ou pela dor. E pelo amor, cara. É tão mais fácil, né, velho? Só que as pessoas... Pois é, mas às vezes não é, cara. Às vezes é muito difícil, cara. É tão mais fácil amar, só que talvez seja muito mais difícil você tirar seu tempo e dedicar aos seus filhos, né? Quantas mulheres você já amou, velho, até hoje, cara? Nenhuma. E quantas você já sofreu por elas, cara? Mas ó, antes da gente passar pro do Fred aqui, vamos ler uma frase desse aí aleatório. Vai lá. Pega aí. Vai lá ver. Ó, o olho branco. Eita, pô, é porque isso tá marcado, é porque a gente bota onde a gente tá lendo. A gente, todos domingos a gente lê. Aqui, pronto. Pega aí uma pergunta. Qualquer. Ou se quiser pelo tema, você pode ir pelo índice, porque é separado por temas. Porque às vezes é um se tema... ver a estrutura aí, eu abri nessa página aqui, ó. Tá, vamos ver qual é o tema. Vamos escolher uma palavra aqui. Se tiver ruim, olha a página do lado. Esse aí pode editar enquanto eu dou esse skill, porque tem 3 perguntas aqui, vou escolher uma mais legal. Cara, tem uma aqui que tá falando do meio ambiente. Vamos ver as 3 perguntas. Especial merecimento terão os povos que levam ao excesso o escrúpulo quanto à destruição dos animais? Aí a outra pergunta é: com que finalidade Deus fere a humanidade com flagelos devastadores? Pronto, lê essa aí. Tá bom? Aqui a resposta é: quem ama não fere, quem ama abençoa, educa e ilumina. Os flagelos e catástrofes são provocados pelo desregramento do homem. A natureza é viva. Ela sempre reage às ações do ser humano. Ações contra o meio ambiente e contra a ordem espiritual têm resposta. Por sinal, atualmente, iluminar do 3º milênio, observa-se intensa reação global. As tragédias são cada vez mais frequentes e se espalham por toda parte. Então o problema é o homem aí, velho. Você é fruto de si mesmo. Não, eu acho que eu vou deixar meu livro para outro dia, velho. Porque foi tão legal o papo aí que eu acho que horas são? Acho que já deu demais, tempo. Né, cara? Não, mas tá de boa. Porque esse aqui, cara, é uma filosofia oriental trazida pro Ocidente, né? Pelo um cara que chama Alan Watts, que ele... Não esse livro especificamente, que é o taoísmo, né? E aqui é o livro base do taoísmo, do Laozi, Dao De Jing, ou Tao Te Ching, Tao Te King, tem vários nomes, né? E, cara, é engraçado porque é um contraponto do que você falou aí, velho. Sacou? Um contraponto. Porque ele fala que nós não viemos a este planeta, nós viemos deste planeta. E que a matéria é inseparável do espírito. Uhum. Por exemplo, entendeu? Então, assim, são pontos que ele traz que vem muito dessa filosofia oriental, mas eu acho que, no fim das contas, a moralidade é a mesma, sacou? Uhum. Só que, por exemplo, é um cara que ele fala assim, olha, a religião, ela evoluiu com o ser humano, né? O ser humano... Todos nós temos um pouco de religião dentro de si, porque nós, como seres humanos, é da natureza. Como se a gente conversou, a gente é animista. Foi o nosso primeiro ponto moral. Olhar pra cima e se perguntar, né? Ponto, tem alguma né? coisa ali depois do céu? E esse negócio de temos que fazer o bem aqui, porque lá do outro lado tem alguma coisa, é o que o Alan Watts fala assim. Existem 2 pontos que você pode pensar nisso. Ou você pode pensar na cerâmica, ou você pode pensar na automatização. A cerâmica existe um ceramista que faz as coisas. Então, todas as religiões cristãs, judaísmo, islamismo, cristianismo, espiritismo, todas elas acreditam que isso aqui foi feito por alguém, né? Como se fosse um vaso de cerâmica que você molda. E aí a gente tem que viver nesse lugar feito por alguém. E, por outro lado, um lado mais... o oposto disso é o automatismo, que ele chama, que é a galera do ateísmo, que fala, velho, ninguém fez isso. Nós fomos átomos jogados ao caos e evoluímos até esse ponto aqui, como aquela teoria de que se você colocar
um macaco batendo na tecla de uma máquina de escrever durante toda a eternidade, ele vai escrever todos os livros que existem, né? E aí ele fala, primeiro que isso é uma viagem, né? Tipo assim, se você acha que, tipo assim, aleatoriamente, mesmo pegando o universo, a infinitude da parada, os atos vão se combinar pra dar isso aqui, é uma loucura, tipo, né? Cara, muito interessante isso que você falou, porque eu acho que tem um ponto de convergência que une tudo isso. Porque a gente estava falando assim, mais do lado de consciência moral, de uma condição social que a gente vive, nossa realidade. Quando você falou da religião taoísta, de que é indissociável o espírito da matéria, em que elas nasceram juntas, no espiritismo fala, é porque aí, são dois pontos que eu não tô querendo distinguir. Esse é da matéria, porque o do espírito, o espiritismo fala que sim, a gente tá falando só do reino animal na consciência nossa agora, mas a gente veio do planeta, para evoluir pro reino animal, você já veio pro reino nossas natural. Almas tivessem sido minerais e depois animal, para depois ter a consciência e para depois continuar essa evolução. Animais mais próximos dos homens, e depois... Exatamente, essa taxa evolutiva. Sim. Então, assim, tá associado completamente com a matéria. E o segundo ponto, que é do molde, aí eu concordo também, porque é o seguinte, o que a gente confunde muito, e é muito comum, e todo mundo faz isso naturalmente, é a espiritualidade com as religiões. Porque as religiões são instrumentos de disseminação de espiritualidade. Foi a nossa primeira forma de conseguir uma moralidade. E aí, evoluindo isso, eu acho que hoje em dia a gente consegue ter uma moralidade sem precisar ter uma religião. Por exemplo, às vezes eu não sou religioso, mas eu sei que eu não posso matar. Claro. Mas por mim. Por mim, porque é ruim pra mim, cara. Pra mim é consciência, velho. Não porque eu penso que o meu espírito vai sofrer em algum outro lugar, entendeu? Ou que eu vou pro inferno, ou que não vai ter virgens do outro lado. Enfim, não é por algo que vá acontecer comigo, mas por mim mesmo, sacou? Então, eu acho que a moralidade, ela pode evoluir num ponto de moral e valores que você não quer fazer mal pros outros, porque aí entra um pouco do taoísmo, que você faz parte de tudo. Então, por exemplo, o que ele fala é assim, que entre o nada e o tudo existem sistemas. Então, por exemplo, se eu olho para você aqui, Felipe Gracindo, mas se eu for dando um zoom aí, eu vejo suas células e tal, vejo suas pedras. As células Gracindo. As células Gracindo e tal. Até os átomos que são átomos. Mas aí agora eu vou afastando. O que eu penso assim, o que tá contendo o Felipe ali é a pele dele, né? A pele dele não tá deixando vazar os órgãos, nem sangue, nem nada ali, tá contendo ele. Só que se você for parar pra pensar, não é verdade que a pele tá contendo. Porque se você estivesse no espaço sem ar, você estaria explodindo também. O ar tá te contendo também, a pressão atmosférica tá te contendo, mas o ar que te contém também tá me contendo aqui. Então o que o taoísmo fala é que você veio da árvore como se fosse uma fruta e você também é a árvore. Então, a sua existência é influenciada pela nossa existência e influencia a nossa existência. É aquela coisa do universo se experimentando através da gente. Quando a gente faz uma analogia do aquário, é muito mais fácil perceber, porque estão todos dentro da água. Da água. Só que o que a gente fala é o fluido cósmico universal, que é isso que está nos unindo aqui. Apesar de ter um ar, tudo bem? Se eu soltar um aqui, todo mundo percebe. Esse ar cósmico. Mas é energia que faz isso acontecer. É tudo isso que você narrou. Né? E aí, se a gente afastar ainda mais, a gente vê o planeta e o planeta vai ficando um ponto. Que vira uma que é uma coisa só. Que é uma célula. Que é praticamente uma galáxia. Seria e a galáxia de longe é um ponto. Um ponto então, entre o todo e o nada, existem esses sistemas, né? Massa, e aí, não o livro do Tao especificamente. Foi massa trazer esse livro aqui. É um contraponto. Galera que se interessar aí pelos... Leiam os dois, conheçam os dois. Cara, e esse aqui, mas eu, no fundo, eu acho que é o contraponto, mas... mas seja. Pode ser. Eu só acho que ele não dá esse viés espiritista na parada de existe algo além. E o que contenta o taoísta, a frase é tipo assim, não tente entender, cara. Porque... viver basta. Isso, é incompreensível. Cara, você tá vivo, qual que é o propósito? Tá vivo. Porque depois que a gente morrer, vai acontecer alguma coisa. Você tem que ganhar dinheiro, você tem que trabalhar, você tem que fazer o quê? Não, velho. Você só tem que viver, velho. Sacou? Porque a sua vida vai influenciar o meio vai influenciar a sua vida. E responder aos seus estímulos. Mas e quando morre, acaba? Será que... Não acaba porque você faz parte de tudo, cara. Então, assim, nada acaba e nada começa. Isso é bom porque cria um ponto, de qualquer forma, isso cria um ponto de esperança, cara.
cara. E porque Isso é se importante. Se A você não esperança tem, que motiva a sociedade a quando andar, a gente tem né? a consciência ou a certeza de uma finitude, de um fim. De um fim. Finitura, né? Tipo, acabou, né? Finitude. Quando você tem consciência de um fim, isso dá lindo, humanamente né? dá uma angústia e uma tristeza. Aí você vai pro niilismo. Se Aí nada vai pro niilismo. existe, você fala, então nada faz sentido. Mas eu acho também que quando existe um fim, eu acho que é bonito, porque se não existisse um fim, a gente não ia se emocionar vendo a criação, o mundo. A gente sabe que uma hora vai acabar. E por isso as coisas são tão bonitas como elas são também. Então, mas aí, cara, entra numa frase que o Rodolfo um dia, eu conversando com ele sobre isso, Rodolfo Cordon, G7, e ele falou um negócio muito interessante. Ele falou assim, de ter essa emoção, porque, pô, o que é Deus, né? Então, se Deus existe e ele tava... Não é com essas palavras, né? Mas assim, se existe Deus e ele é tudo, ele é perfeito, então... Como é que ele pode fazer? É fazer outro Deus perfeito. Ele se multiplicar. Então, esse fato de nascer e esse retorno que seria nós, um dia... Ele se fragmenta. Ele se fragmenta, já que ele não tem como mais... Não tem como mais ser do que é. Então, é se multiplicar. É aquela coisa, né? Tipo assim... E você faz parte do todo? Eu acho. Você faz parte do todo. E essa pequena sua parte que tá aqui, que você acha que é Felipe Gracinha, você tem mais dessa pequena sua parte ou a sua parte tá mais no todo, o resto? Toma esse aqui agora para... Cara, é porque eu penso assim, a minha parte Felipe Gracinda é uma parte agora. Ó, você é esse celular, você é o todo. Aí eu quebro esse celular, tá? E aí você virou essa partezinha aqui, pequenininha aqui. O resto todo aqui, é mais você ou mais você é essa partezinha aqui? Pô, cara, dependendo da parte, eu ia ficar bem triste com que parte é essa que eu perdi. Mas é uma parte, por exemplo, imagina, eu acho Você faz mais parte do todo ou você faz mais parte de si, velho? Se eu faço mais parte do todo, mais parte de si, eu acho que eu faço mais parte de si, só que esse si, eu agora... É o todo. Eu já fui outro si e vou ser outro Não, filho. tudo bem, mas se você é o todo também, tem mais todo do que você. Peraí, aí como é que é você? Você já foi o todo, você é o todo. Você faz parte do todo? Eu faço parte do todo. Então tem mais todo do que você. Tem mais todo do que eu, sim. Mas Então você... em termos de quantidade de matéria, em quantidade de massa? Sim. Então você é mais o todo do que você mesmo. Não, eu sou mais eu. Eu sou mais eu porque eu tenho medo do todo me tomar e eu ficar só no todo. É bom ter o eu. Então vamos acabar esse papo com Inclusive, falando de Deus, né? Eu queria trazer um texto de um filósofo, né? Ele é holandês, eu acho. Procura aí, se você tiver em dúvida também, procura. Amsterdão. É holandês. Ele é de Amsterdão, do século XVII, chama Spinoza. Inclusive, quando perguntaram pro Einstein se acredita em Deus, aí ele falou bem assim, eu acredito em Deus de Spinoza. Que acho que ele sintetiza um pouco do que a gente conversou aqui hoje. E aí, falando de livros também, eu tenho 2 dele para indicar, que são Breve Tratado e Ética. A ética da alegria que nos conduz à ideia adequada de nós mesmos e de Deus. E eu vou começar aqui o textinho dele. Deus segundo Spinoza ou Deus falando com você. Para de ficar rezando e batendo no peito. O que eu quero que faças é que saias pelo mundo e desfrutes de sua vida. Eu quero que gozes, cantes, te divirtas e que desfrutes de tudo que eu fiz para ti. Para de ir a esses templos lúgubres, obscuros e frios que tu mesmo construíste e que acreditas ser minha casa. Minha casa está nas montanhas, nos bosques, nos rios, nas praias. Aí é onde eu vivo e expresso meu amor por ti. Pare de me culpar pela tua vida miserável. Eu nunca disse que eras um pecador. Pare de ficar lendo supostas escrituras sagradas que nada têm a ver comigo. Se não podes me ler no amanhecer, numa paisagem, no olhar dos teus amigos, nos olhos de seu filho, não me encontrarás em nenhum livro. Pare de tanto ter medo de mim. Eu não te julgo, nem te critico, nem me irrito, nem me incomodo, nem te castigo. Eu sou o puro amor. Pare de me pedir perdão. Não há nada a perdoar. Se eu te fiz, eu te enchi de paixões, de limitações, de prazeres, de sentimentos, de necessidades, de incoerências, de livre-arbítrio. Como posso castigar por seres como és, se eu sou quem te fez? Aí ele vem. Crês que eu poderia criar um lugar para queimar a todos os meus filhos que não se comportam bem pelo resto da eternidade? Que tipo de Deus pode ser isso? Esquece qualquer tipo de mandamento, são artimanhas para te manipular, para te controlar, que só geram culpa em ti. Respeita o teu próximo e não faça aos outros o que não querias para ti. A única coisa que te peço é que prestes atenção à tua vida, que teu estado de alerta seja o teu guia. Tu és absolutamente livre para fazer da tua vida um céu ou inferno. Para crer em mim,
Para de crer em mim. Crer é supor, imaginar. Eu não quero que acredites em mim. Eu quero que me sintas em ti. Quando beijas tua amada, quando agasalhas tua filha, quando acaricia teus cachorros, quando tomas um banho de mar. Para de louvar-me. Que tipo de Deus ególatra tu acreditas que eu seja? Tu te sentes grato? Demonstra cuidando de ti, da tua saúde, das tuas relações, do mundo. Expressa a tua alegria. Esse é o jeito de me louvar. Para de complicar as coisas e de repetir como papagaio o que te ensinam sobre mim. Não me procures lá fora, não me acharás. Procura-me dentro, aí que estou, dentro de ti. Caraca, velho. E esse texto aí, leiam, Spinoza, muito bom. Muito legal, hein? E tem do taoísmo, Naí, tem do espiritismo, tem do... Cara, porque... E aí tem o amor, cara. Deus é amor. Aí quando fala assim, pô, Deus é amor, é difícil até de... É isso, cara. É você ver a coisa boa em tudo. Porque... as coisas ruins, tanto que ele fala, você que tá criando essas coisas, não é pra ser assim. E esse negócio do viver, simplesmente viva, aí a gente tem que estar, pra quem tem maturidade suficiente, Sim, é muito bom exato. isso, né? Porque as pessoas Mas eu acho que a religião, ela faz um grande papel para levar a moralidade para pessoas que não tiveram acesso a essa moralidade. Por exemplo, as crianças que você falou, que vêm de uma situação muito ruim. Por meio da religião, você consegue trazer valores morais a elas. Não que a gente precise da religião, mas existem pessoas que não tiveram ainda contato cada uma com isso. cumpre a sua função social. Exato. E aí a religião, o problema é que é feita por humanos, e aí ela pode se desvirtuar. E o problema de nós humanos falar assim, a sua é a certa e a minha é errada. Não, esse é um problema esse grave. É o problema, cara. Então, assim, Até porque a gente nasceu aqui, e se a gente tivesse nascido no Oriente Médio, provavelmente a gente teria outra religião, e teria certeza que aquela é a certa, e que os ocidentais aqui estão errados. Então, é tudo questão de perspectiva, velho. Parar de fazer o bem, amar o próximo, amar o mundo. E ver a beleza, cara, amar a próxima. E a próxima depois da próxima. Olha, o cara de 20 anos, né, cara? A gente é casado, a gente tem... Vocês são casados? Vocês dois? Sim, velho. Eu com ele. Você Eita, já foi meu tempo. Bem, então é isso, né, pessoal? Muito bom episódio, muito bom. Valeu demais. Queria agradecer o Felipe obrigado. Gracindo. Sensível e sensitivo. Por essas belas e sábias palavras. Um excelente livro indicado aqui, Uma Prova do Céu, do Eben Alexandro, que pela terceira vez ele conseguiu. Pela terceira vez, na primeira. E o Livro dos Espíritos O atualizado. Livro dos Espíritos atualizado. Pelo Aristoteles. Eu conheci Aristoteles. Conheci ele quando... Gente finíssima. E Tao Te Ching aqui do Laozi também. Um outro ângulo. O Tao Te Ching, enfim. É um outro o Breve ângulo. Tratado e Ética de Spinoza. Breve Tratado, maravilhoso, cara. E assim, de tudo que a gente falou aqui, na real ninguém sabe de nada. Nada! Né? Ninguém sabe de nada! Suposição, experimentação. Diga nos comentários o que você acha. Então, mas o que... Não, mas a gente trouxe o que os livros falam pra gente. E a nossa percepção de vida também, né? Então, assim, se a gente pode fazer alguma coisa, igual você deixou uma mensagem bonita, cara, ter empatia, fazer o bem para o próximo e tentar ver... E pra si mesmo, né, pra cara? si mesmo, cara. E ver as coisas boas no mundo. Porque como você influencia o seu meio também. Claro. E tudo... na vida você vai ter... Cara, você pode estar doente, ou você pode estar muito feliz e você tem um problema aqui. Você pode estar muito feliz com esse problema aqui e você ficar abalado por esse problema, ou você pode estar... reagir o oposto disso. Né? Depende só o problema tá lá. O problema tá lá. Você pode ficar se martirizando, meu Deus, esse problema tá lá. Vamos resolver essa parada aí. É igual assim, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Então, com essa frase linda, vamos terminar esse episódio. Valeu, Léo. Agora queremos agradecer mais uma vez os estúdios da Alquimia. Alquimia o quê, cara? A transmutação mental, mulher. E aqui o Jason tá aqui operando o som, o Gabriel está lá dentro fazendo... Cuidando das edições das artes multicoloridas. E o Leozinho tá aqui olhando com o óculos novo dele, que tá sensacional. Então é isso, galera. Muito obrigado pela audiência. Um grande abraço, boa sorte e até a próxima. Valeu!